Em primeiro lugar, bom dia. É um gosto estar aqui. Devo dizer que este convite que me é endereçado para moderar o debate é um pouco ingrato, na medida em que, sendo eu advogado e mexendo-me muito pela teia judiciária e conhecendo as deficiências dos nossos tribunais e da nossa justiça, não me é permitido aqui opinar e, portanto, vou ter um modesto papel de moderar estas intervenções, tentando extrair dos senhores a riqueza das vossas observações quanto ao estado da justiça. A doutora Alexandra Lopes é representante dos funcionários do Sindicato dos Funcionários Judiciais e aqui o senhor Procurador, que eu excepcionalmente sentei-me antes do Sr. Procurador da República, não costuma acontecer, normalmente levanto-me quando entro na sala, é vogal da direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Eu começo por uma pergunta muito redonda e vaga, que é, Sr. Procurador, qual é a sua percepção relativamente ao estado da justiça? O que é que está mal? O que é que está bem? Onde é que não se deve mexer? E onde é que se deve reformar e reformular com urgência? Bom dia a todos, muito obrigado. O Sindicato de Magistrados do Ministério Público agradece o convite, é sempre bom estarmos juntos, trabalhamos todos a bem da justiça e por isso é uma honra estar aqui. Em relação a esta questão, essa é uma questão redonda, mas se nós pensarmos, eu já estou no setor há mais de 25 anos, a justiça tem estado sempre em crise. Se nós pensarmos bem, aliás, eu quando vim aqui fiz um trabalho de casa e de acordo com uma pesquisa que eu fiz, o nosso PIB para a justiça é só 0,28%. Portanto, é relativamente baixo. Nós temos problemas estruturais e teremos problemas, nomeadamente ao nível humano. Nós, no Ministério Público, temos uma grande carência de magistrados. Por ano, andamos a gerir mais ou menos 700 mil processos, 700 mil inquéritos. Portanto, anda à volta dos 450, 500 mil por ano, mais 200 e tal do ano anterior. Isso, diga. Anda à volta dos 700. A soma dos dois, portanto, é à volta de 450, 500 mil por ano, mais 200 e tal. O que significa que, se nós somos 1.520 ou 1.600, consoante as várias categorias, nós verificamos que há uma enorme sobrecarga processual, até porque depois há a segunda instância e destes 1.500 há colegas que estão nas várias funções e por isso uma das grandes preocupações do sindicato é exatamente este excesso. Por isso é que nós há uns tempos atrás fizemos uma apresentação da questão do burnout e que há imensos magistrados que de facto estão em risco de burnout, o que pode levar, claro, necessariamente a algumas situações de atrasos por um lado e pode haver erros também. E, portanto, todas estas questões são pequenas questões que vão contaminar, nomeadamente, todo o processo. Nós também estamos muito preocupados aqui, na introdução, foi referido uma situação de alguém que não ia para a prisão, para cumprir a pena de prisão. Nós também temos graves problemas, nomeadamente com os nossos funcionários, ou a sua ausência. Temos imensos processos que a coisa mais básica que nós fazemos no início é RDA como inquérito, em que classificamos o expediente como um inquérito, e simplesmente não há ninguém para depois tramitar esse processo. Há dias eu estava a falar com uma colega de um DIAP regional, em que ela me diz que o prazo de inquérito, quando lhe chega para o primeiro despacho, já passou. Portanto, os 8 meses, pronto, aquilo vai variando, pode ir dos 8 aos 14, consoante a categoria do inquérito, e, portanto, há aqui algumas questões que têm que ser repensadas. Foi aqui referido, portanto, as questões ao nível processual, isso aí, de facto, também a máquina tem que ser afinada e nós temos estado a fazer várias propostas, nomeadamente ao nível da corrupção, ao nível processual também, ao nível dos recursos, mas nunca adotamos uma conversa unilateral. Precisamos sempre de vários parceiros. Aliás, eu creio que o papel do advogado é absolutamente essencial e vós que sois advogados tendes que perceber que uma magistratura do Ministério Público hierarquizada é essencial,
uma magistratura do Ministério Público funcionalizada é um risco para todos nós. E, portanto, são debates, são questões que estão na ordem do dia e que nós todos temos que refletir sobre o impacto que vai ter na nossa sociedade. Por outro lado, eu creio que muitas vezes foca-se muito a justiça no tribunal, no advogado, no Ministério Público, mas eu que estive no DCAP há algum tempo, devo dizer que eu precisava da colaboração, do empenho das polícias, nomeadamente a Polícia Judiciária, a Unidade dos Grandes Contribuintes, que sempre foram indiscutíveis, mas que têm os seus próprios desafios. E, portanto, esses desafios repercutem-se no processo. Eu recordo-me uma vez que eu tive um processo, daqueles processos mediáticos, que eu tive vários, mas que sempre tentei nunca aparecer, que sempre consigo, graças a Deus, em que vem uma pessoa que eu constituí arguido e dizer: Doutor, eu quero interrogatório. Eu disse: muito bem, vamos marcar o interrogatório, mas eu peço desculpa, ainda estou à espera da perícia informática. E portanto, essa questão eu marco. E, por acaso, a advogada foi numa colaboração excelentíssima e disse: doutor, estamos ainda à espera dessa perícia, vamos aguardar mais um bocadinho e vamos dar sem feito essa diligência, porque, de facto, este diálogo tem que haver e tem que existir. E, portanto, há aqui um conjunto de... Depois podemos falar nas propostas do Conselho Superior da Magistratura, mas eu penso que aqui para a frente nós vamos ter uma atividade agora no Parlamento, e o que eu queria de facto era que nós todos ponderássemos a necessidade da justiça e de todos respeitarmos e colaborarmos mutuamente. Aliás, há vários autores estrangeiros que agora vêm a referir que um dos grandes problemas hoje é que as várias instituições se denegridem umas às outras. E isso é um problema para a sociedade democrática. E, portanto, eu gostaria de saudar e dizer que nós no Ministério Público e o sindicato, que neste momento eu estou aqui a representar, estamos abertos e colaboradores na procura de soluções que sejam comuns para todos. É lógico que certamente poderemos não ter as mesmas opiniões, isso faz parte. Eu devo desde já dizer que sou absolutamente contra um prazo perentório na fase de inquérito, porque isso levaria ao descrédito total, era ganhar na Secretaria, uma vez que o sistema não tem meios nem capacidades. Poderemos falar de questões, nomeadamente ao nível da gestão do processo, da informática dos processos, é uma questão que é absolutamente essencial. Hoje em dia fala-se muito na inteligência artificial, temos uma diretiva da inteligência artificial em que diz que o setor da justiça é absolutamente essencial, mas temos que perceber que também há um princípio da alucinação da inteligência artificial e o que nós queremos é uma justiça humana. A inteligência artificial serve para o ser humano e, por isso, não podemos perder esta noção humana do ser humano. O que não significa que a informática não seja absolutamente essencial. Eu sou um daqueles nerds que tem todos os gadgets e mais alguns, e programas, e, portanto, estarmos a falar hoje em dia em digitalizadores, quando é possível informaticamente haver uma interoperabilidade entre os vários sistemas em que a comunicação funcione, nomeadamente até para os senhores advogados, por força do princípio do contraditório, é absolutamente essencial. Portanto, em traços gerais, há aqui um conjunto enorme de questões em que nós temos, de facto, que nos sentar. Agora, esta crise eu penso que sempre existiu e, de facto, esta relação da percepção do cidadão, hoje em dia, também tem que ser mais explorada, temos as redes sociais e, por isso, nós temos é que saber comunicar melhor e trabalhar isso. Nós próprios também andamos todos a aprender um bocadinho. Deixe-me, já vou voltar a si, para aprofundar alguns dos pontos sensíveis que o Sr. Procurador tocou. Passamos aqui à doutora Alexandra Lopes, perguntando-lhe, deste lado, ou deste diferente ângulo da justiça, o que é que falta, o que é que está mal, que direitos é que estão a ser coartados, qual é a sua perspectiva, como voz dos funcionários judiciais, do Estado da Justiça?
Antes de mais, tenho que agradecer, em nome do Sindicato dos Funcionários Judiciais, para nós é uma honra estar já na segunda edição dos Estados Gerais e para conversar sobre algo que é transversal. No fundo, a justiça, os cidadãos têm de se rever como a justiça é aplicada. E a primeira pergunta, que eu acho que vai muito no seguimento do discurso do Sr. Procurador, é essa. Nós, para além de sermos, eu estou em representação do sindicato, nós somos todos cidadãos. E nós, para termos a percepção se este setor está a funcionar ou não, é quando nós estamos do outro lado. É quando nós vamos a um tribunal e vemos se o nosso processo está a andar, está parado, como é que ele está a ser tramitado. Porque isso é a verdadeira percepção se a justiça está a funcionar ou não. E para nós percebermos e falarmos sobre a justiça, a empatia, é o colocarmos do outro lado, é a melhor forma de nós conseguirmos resolver os problemas. E, portanto, eu não podia estar mais de acordo que esta iniciativa e outras, e graças a Deus isso tem acontecido. Falar, nós temos falado muito, e eu concordo que é o primeiro mote para nós chegarmos à resolução dos problemas. Tem havido várias iniciativas de conversarmos como é que está a justiça. Deste lado, agora falando como uma operadora judiciária, eu também não podia estar mais de acordo. O setor da justiça está sempre em crise, porque sabemos que também não é um setor que a aposta seja, digamos, não dá votos, vamos ser absolutamente sinceros. Os decisores políticos falam, mas depois existe a inação. E, portanto, cabe-nos a nós, como verdadeiros operadores atuantes dentro do sistema, obrigar, dentro daquilo que são as nossas possibilidades e o nosso poder, de influenciar as próprias políticas públicas a poder melhorar um setor que é estruturante no Estado de Direito. E quando nós falamos e vamos a nível internacional e percebemos aquilo que está a acontecer, o que nós não queremos é que chegue isso aqui em Portugal. E, portanto, se pensarmos e conseguirmos chegar a soluções, eu acho que é para isso que qualquer cidadão paga os seus impostos e quer ver as suas vidas resolvidas. Um dos principais problemas, e eu tenho que falar, claro, aí está, é a minha dama, a falta de funcionários judiciais não está a funcionar. Tudo isto, no déficit, estamos nos 1.600 profissionais. O que significa é, não havendo funcionários, o Sr. Procurador fica limitado no exercício da sua profissão, a magistratura, os senhores magistrados judiciais também. Porque eu vou ser prática e vou lançar para a discussão algo que está todos os dias na televisão relativamente às vítimas de violência doméstica. A SAVE foi uma medida muitíssimo bem pensada. Sabemos nós que, sendo vítimas, tem que haver uma tramitação urgente, célere, para proteger e para não sabermos todos os dias que tantas vidas são ceifadas por este problema. O problema é que o Sr. Procurador não tem funcionários nem salas para marcar as inquirições e para desenvolver os processos a nível de tramitação para serem resolvidos o mais depressa possível. Portanto, nós estamos assim. A nossa legislação não acompanha aquilo que é a realidade fática. Eu não concebo, a Sra. Ministra, há poucas semanas, e muito bem, falou, e que estava muito sensibilizada e triste, como nós todos, de que mais uma vida tinha desaparecido por causa desta situação. Nós também. Mas estamos a falar da titular da pasta da Justiça. Cabe-lhe a ela também dar os meios para que estas situações não ocorram. E para que não saibamos, através do diário, de um jornal, de que uma sentença não é cumprida por falta de oficiais de justiça. Portanto, isto é algo que nós, cidadãos, não queremos ouvir, muito menos nós que fazemos parte e que damos o nosso melhor, de que este setor não pode ser tratado como tem sido tratado. Negligenciado porque não dá votos, pouco pensado porque acabamos por não ter um fio condutor, de 4 em 4 anos, se mudar o governo, muda a política. Portanto, tem que haver aqui um comprometimento de todos os intervenientes para tentar, no fundo, fazermos um balanço a 10 anos ou a 15 anos. Não pode ser apenas pelo o mandato de 4 anos. Isto não consegue, nós não conseguimos chegar a resultados
se não apostarmos neste setor, mas a longo prazo. E, portanto, neste momento, a falta de recursos humanos, parece-nos a nós, sindicato, será, e até pegando nas palavras do Procurador-Geral da República, o problema maior nos tribunais neste momento é a mesma falta de recursos humanos. Claro está, nós já sabemos que não conseguimos atrair pessoas, profissionais qualificados, se não eles não tiverem ordenados condignos até para a própria função que estão a exercer. E isso será uma segunda parte. Hoje, o Sindicato dos Funcionários Judiciais está reunido com o Ministério da Justiça e poderá ser hoje um dia importante para nós, porque tantos anos andamos a discutir coisas basilares e estamos pelo menos com a esperança de que a partir de hoje já consigamos falar de outras coisas para além daquelas que são as básicas. Apenas preencher os quadros e dignificar uma carreira que durante 20 anos tem vindo a decair e que é apenas estruturante no setor da justiça. Doutora, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Enfim, como advogado, sou também suspeito e lido muito com contacto direto, diário, com os seus funcionários judiciais e há uma questão que se me coloca, há pouco falou em empatia, e a pergunta que lhe faço é: sentem os senhores funcionários judiciais alguma pressão ou frustração, uma vez que estão na linha da frente, fora das audiências e das diligências judiciais, estão na linha da frente do contacto direto com os senhores advogados, que naturalmente os deverão pressionar relativamente à tramitação dos processos, quer com telefonemas, quer com pedidos insistentes pessoais na bancada, se me permite a expressão. Portanto, sentem essa frustração e pressão por parte dos senhores advogados? Doutor Pedro, nós lidamos com o stress e com a pressão diariamente. Se há coisa que o funcionário judicial aprendeu a partir do momento que abraçou esta profissão, é que o exercício desta função é feita sempre sob pressão. Basta falar de que se as equipas, se os mapas de pessoal estão subdimensionados neste momento e nós temos um déficit, algumas unidades orgânicas estão a funcionar a 50%, o que significa é que o volume de serviço não diminuiu e o pouco número de recursos humanos que existem tem que funcionar a dobrar. O que significa é que os senhores advogados, os próprios senhores magistrados, e bem, também são pressionados pelas estatísticas, e bem, porque nós percebemos que para um setor funcionar, como é evidente, é necessário nós estabelecermos objetivos de cumprimento de prazos, no fundo, de diminuição de dependências. Nós sabemos que deve ser um setor que funcione em condições, tem que ter parâmetros, e nós temos que obedecer a esses parâmetros. O problema é que o funcionário judicial tem tudo, no fundo, em cima de si. É a competência que tem que ter pelo brio profissional, porque é normal que o tenha, até porque tem avaliações para, no fundo, cumprir os tais objetivos que lhe são propostos. E todo um conjunto de coisas, como o telefone, nós muitas vezes estamos a fazer atendimento ao público e a tramitar processos. Eu trabalhei durante 20 anos numa local cível, de uma grande dependência, e todos os dias havia funcionários escalados, para além da tramitação dos processos e sala, também fazíamos atendimento ao público. Portanto, se há funcionário, se há profissional em que trabalha sob pressão, é o funcionário judicial. E não é só pressão interna, mas muita pressão externa. Muitíssimo, e depois temos, e vou introduzir um dado que me parece muito importante. O funcionário judicial, até hoje, não é especializado em nada, que é uma das coisas que nós, neste momento, estamos a discutir com o Ministério da Justiça, é que se nos exigem eficiência e qualidade, também nos têm que dar os meios para nós termos muito bons e, no fundo, lidarmos com os diversos problemas, e alguns de uma sensibilidade. Podemos falar em família, estamos a falar de vítimas de violência doméstica, portanto, nós estamos a falar de tramitação processual que exige uma preparação até psicológica que nós, neste momento, não temos. Eu tenho que ser apta a trabalhar em qualquer valência. O que me parece,
para além de ser ineficiente, já que a parte da eficiência é muitíssimo importante e, como é evidente, nós temos de falar sobre ela, mas não basta, porque os prazos, considero eu, não podem ser, pelo menos, o principal objetivo da justiça, porque a justiça, desculpem-me a linguagem que eu vou usar, não é para dar lucro, é para ser eficiente. Mas não me parece que seja o lucro o principal móvel para a justiça. E pelos vistos, de acordo com o Sr. Procurador, que há pouco fez referência ao investimento do Orçamento de Estado, não é mesmo para dar lucro, tão pouco. Juntou-se a nós Dr. Arménio Maximiano, bem-vindo a este painel. Dr. Arménio Maximiano é Presidente da Direção Nacional do Sindicato dos Trabalhadores de Registros e Notariado. Doutor, já abordámos aqui alguns ângulos, alguns aspectos relativamente ao Estado da Justiça, relativamente ao seu setor. O que é que tem para partilhar connosco? Bom dia. Antes de mais, pedir desculpa pelo atraso. Só Arménio Maximiano. Arménio Maximiano. O que é que eu disse? Maximino. Só Arménio Maximiano. Bom, quanto ao setor dos registros, eu diria que atualmente o setor está em profundo colapso. Isto é, eu dividiria os problemas em 3 eixos. O primeiro é de recursos humanos, aliás, é um problema transversal na área da justiça, e só para dar dados efetivos. Portanto, para o cumprimento da missão, dados do Governo, para nós pecam por defeito, mas vamos dá-los como bons. Para o cumprimento da missão em 2024, eram necessários 755 conservadores de registros, 5.109 oficiais de registros. Existem 489 conservadores de registros e 3.122 oficiais de registros. Isto significa que estão em falta 266 conservadores de registros. Em 266 concelhos deste país não há um conservador de registros, o que significa que determinado tipo de procedimentos que são da sua competência exclusiva, muitos deles até vieram dos tribunais para as conservatórias, como por exemplo os processos de divórcio, por mútuo consentimento, a atribuição de alimentos a filhos, entre outros. Quer dizer que nestes concelhos as populações ficam reféns e não conseguem tramitar um sem número de procedimentos. E depois faltam 1.987 oficiais de registros. Isto significa que o mapa pessoal da esmagadora maioria das conservatórias está a menos de metade. Faltam, do ponto de vista geral, 38,42% do efetivo que é necessário para o cumprimento da missão. A cada mês que passa, aposentam-se em média 30 profissionais. Portanto, os 30 que se vão aposentar este mês, ninguém os vai substituir. E portanto, o trabalho fica para quem está. Eu diria que a esmagadora maioria dos profissionais estarão em burnout, porque este é um problema que se arrasta já há muitos anos. Os últimos recrutamentos externos para ingresso nas respectivas carreiras foram do século passado. 1999 para conservadores de registros e 1996 para oficiais de registro. Portanto, há 25 anos não ingressam um único novo profissional, nem aquela velha regra que os governos vão, enfim, usando entre si, sai um, entra um, sai dois, entra um, nós, nem sei, saem 100, não entra nenhum, eventualmente. E, portanto, um primeiro problema tem a ver com a falta de recursos humanos. A falta de recursos humanos impacta diretamente no direito dos cidadãos a terem acesso a serviços essenciais em tempo útil, porque o setor dos registros, enfim, de alguma forma, é sempre visto como o parente pobre da justiça, porque os cidadãos resolvem os seus problemas de 2 maneiras. Quando em conflito nos tribunais, mas o setor dos registros faz aquilo que nós chamamos de justiça preventiva, evita o conflito, evita o pleito, através da segurança e da certeza jurídica que se traz às relações entre os sujeitos. E, efetivamente, como funciona bem, de alguma forma, a sua visibilidade é nenhuma. E, portanto, por regra, as pessoas se esquecem do papel insubstituível que o setor dos registros tem no sistema de justiça como um todo. E, portanto, efetivamente, sem pessoas, usando um ditado popular, sem ovos não se fazem omeletes, e, portanto, é verdade que o atual governo concretizou um recrutamento que o atual governo tinha aberto em 2023, mas falamos de 50 vagas para conservador e de 240 vagas para oficiais de registros, o que significa que, atendendo à especificidade da função e aos custos de formação a que estes candidatos vão ser sujeitos,
para conservador a 1 ano de formação, só estarão nas conservatórias no final de 2026, na melhor das hipóteses, significa que, neste entretanto tempo, vão se aposentar mais efetivos do que aqueles que vão entrar. Ou seja, continuaremos pior do que estamos, porque não houve uma visão de recrutamento que pelo menos colmatasse as aposentações que iriam ocorrer desde o aviso da abertura do concurso até a sua conclusão, isto é, até que os profissionais estivessem efetivamente nas conservatórias. Não houve essa visão, enfim, não conseguimos perceber porque é que foi assim, qual foi o racional. O anterior governo não teve nenhum, o atual também não teve nenhum, apesar de ter anunciado há pouco tempo no Parlamento que iria ainda este ano fazer um reforço de 70 conservadores e de mais 380 oficiais, mas olhando para os números que estamos a falar em falta, é uma gota no oceano. Portanto, esta é uma primeira dimensão de problemas que o setor atravessa. Depois, efetivamente, temos problemas com a atratividade da carreira, que já se está a notar neste concurso que as vagas não vão ficar todas preenchidas, porque efetivamente a revisão que foi feita em 2019 foi uma revisão miserável, a nivelar por baixo, não olhando para aquilo que é importante, para a operação jurídica que é necessário ter para ingresso nestas carreiras. Para ser conservador de registros tem que ser mestrado em Direito e faz uma formação de 1 ano, para ser oficial de registros tem que ter licenciatura em Direito e faz uma formação de 5 meses. E, portanto, obviamente, nós não vamos conseguir, tendo em conta as tabelas salariais que estão em vigor, reter talento, e os poucos que vão entrar, temo que mal possam dar um salto para outra carreira melhor remunerada, e, portanto, teremos sempre uma instabilidade no corpo de efetivos, até que o Governo decida o que é que quer fazer relativamente ao setor dos registros, que fim é que lhe pretende dar, se o quer manter no papel que tem vindo a desempenhar, garantindo segurança e certeza jurídica, trazendo paz social, coesão territorial, dinamizando a própria economia por força dessa segurança e dessa certeza que traz, e, portanto, para isso é preciso ter uma visão de longo alcance, do que é que se pretende do setor dos registros efetivamente em Portugal, e depois, a partir daí, efetivamente definir que tipo de profissionais é que se pretendem e qual é que é a sua grelha, a sua tabela salarial, sob pena de não termos, de facto, capacidade de atrair talento. Com todos os problemas que isso depois traz a nível do enchimento dos nossos tribunais. Sim. Senhor Procurador, há pouco na sua primeira intervenção, não pude deixar de notar algumas observações que fez, designadamente relativamente aos prazos de duração do inquérito. Percebi, e foi bastante contundente na sua intervenção, de que está absolutamente contra a existência de prazos perentórios para a investigação. A questão que lhe coloco, enfim, não tem rasteira, não obstante a minha atividade como advogado dos tribunais, não havendo prazos perentórios, a questão que lhe coloco é: aceita então que haja uma fase de investigação que possa durar 8, 9, 10 anos com suspeitos ou arguidos, com espadas em cima da cabeça? Aceita isso? Eu agradeço essa provocação. Era uma pergunta que já era expectável. É óbvio que uma justiça fora do seu tempo não é justiça, e, portanto, nós temos que ter essa percepção. Mas também temos que ter, assim, de percepção. Se há estas limitações da máquina judiciária e das polícias, ou da necessidade de fazer perícias, tem que haver o tempo necessário de resposta. E, portanto, esse tempo não pode ser um tempo excessivo, mas também nunca pode ser um tempo de 8 meses, porque, como eu acabei de dizer, imaginem um prazo de 8 meses. 8 meses, mas 8 meses é para o primeiro despacho. Como é que é possível fazer isto? E, portanto, o nosso sistema tem que tentar. Por isso é que eu comecei por dizer, se calhar falta aqui, por exemplo, a ASFIC, falta, por exemplo, aqui a PSP, a GNR, eles têm feito um trabalho excelente ao nível da violência doméstica e também são players importantes nesta secção da justiça. E, portanto, eu creio que... E, por outro lado, já agora, só uma pequena provocação. Há uma figura que é a figura da aceleração processual, que os senhores advogados têm utilizado, em que há reclamação e em que nós temos que definir exatamente qual é o prazo.
Pronto, eu agora estou no SES e temos lá um senhor auditor que fez uma tese de mestrado exatamente sobre essa questão do prazo perentório e há várias pessoas que defendem a necessidade de um prazo perentório, mas defendem-no numa perspectiva não de um prazo máximo administrativo, porque isso é a negação total de justiça. Portanto, tem que haver uma definição do caso concreto e das necessidades daquele caso que sejam necessárias para fazer. Por isso mesmo é que na aceleração processual vai à Procuradoria-Geral da República, diz qual é o prazo, tem que se entrar em contacto com as polícias, ver quais são as diligências necessárias, nomeadamente às vezes as perícias informáticas demoram imenso tempo, eu podia estar-vos aqui 1 hora a explicar as questões limitativas. As perícias ao nível económico também são difíceis, eu tenho que ir ao mercado para procurar peritos, mas tenho um problema, o Ministério Público não tem autonomia financeira, logo não posso concorrer com o mercado privado e ninguém quer as tabelas, logo eu não consigo resolver esses problemas e, portanto, todas estas questões têm que ser delimitadas e ponderadas. Obviamente que essa sua questão é uma questão típica do advogado, mas que o Sr. terá que compreender que tem que haver uma justiça célere e rápida, necessariamente. Quanto a esses megaprocessos, de facto, nós temos que ponderar efetivamente e verificar aquelas situações que têm conexão e aquelas situações que nós temos que separar. É uma questão típica do advogado porque é uma preocupação típica de todos os cidadãos. Nenhum magistrado do Ministério Público quer que o processo dure muito tempo. Porque, para além das questões que nós somos inspecionados, e nós queremos efetivamente que as coisas andem para a frente. Eu não percebo de onde é que vem essa mitologia da necessidade do prazo estar lá. Efetivamente, queremos que as coisas andem, que corram rápido, que eu consiga fazer o contraditório, caso haja o exercício do contraditório, e depois o processo terá o despacho que tiver. Na sua perspectiva, se bem entendi, é um problema sistémico e estrutural, ou seja, tem a ver com falta de meios, tem a ver com falta de condições, tem a ver com prazos, tem a ver com a falta de ferramentas que o Ministério Público tem, portanto não basta apenas mexer no prazo, seja para 8, seja para 16, seja para... Se quiserem ganhar, isso é, na nossa perspectiva, é a denegação total da justiça, porque imaginem uma situação complicada, um homicídio, não é? Uma situação do homicídio. O Ministério Público investigou 16 meses, não se sabe quem foi. Não pode ser, Sr. Não é possível. Não é possível. Portanto, e essa situação, a Polícia Judiciária terá que fazer diligências e averiguar. Ali é. Muito bem, já vos darei a palavra, se me permitirem, deixando primeiro o Sr. Procurador terminar a sua intervenção. Está bem? Sim. Portanto, eu penso que é absolutamente essencial uma justiça rápida, uma justiça célere e que terá que ser adaptada ao caso em concreto. Eu gostaria de dizer, só por causa desta questão da justiça, eu fui ver a estatística da justiça, a média do prazo dos inquéritos é 7,9 meses. O prazo de inquérito é 8 meses. Portanto, a média está em... Mínimo é 8 meses. E, portanto, eu estive a ver, por exemplo, em Bragança, a média dos inquéritos anda à volta dos 11 meses e qualquer coisa, e em Beja, acho eu, era 6 meses. O que acontece é a percepção e estes casos mais mediáticos que são os que nos aparecem dos megaprocessos super complicados. Certo. E esses aí, sim, têm que ser repensados e têm que ser ponderados devidamente, sim, absolutamente. Agora, a estatística está abaixo até do prazo médio que está previsto no Código de Processo Penal. Desconhecia. 7.9? Vá ver, estatísticas da Justiça, procurem, está disponível, não fomos nós que inventámos, portanto está perfeitamente, é uma página da internet, estatísticas da Justiça. Antes de passar à doutora Alexandra... Eu só queria complementar, porque me parece oportuno... Prazos? E na sequência da intervenção do Sr. Procurador. O Sr. Procurador, eu percebo que estes grupos de trabalho tenham ótimas intenções, não é? E, como é evidente, algumas coisas que lá estão não são totalmente descartáveis. Também temos que assumir, cada um de nós, as suas próprias culpas, não é? Porque também temos, porque se não propomos as medidas certas para se solucionarem alguns constrangimentos, também a nós o devemos, não é? Porque estamos a falar
de déficit de funcionários, os sindicatos têm culpa. Temos sempre culpa, porque de certeza que não conseguimos fazer o certo para não conseguirmos convencer, ou pelo menos fazerem-nos, ou melhor, tentarem implementar as medidas certas para completarem os quadros. Mas na sequência do que o Sr. Procurador disse, nós temos agora aqui uma nova tramitação processual, a fase de inquérito, que foi anunciada com pompa e circunstância. E como é normal, quando se implementa algo novo, se comece a perceber quais são as consequências e a mais-valia daquilo que se pretendia. E o Sr. Procurador, se calhar até tem já esse feedback, nós já temos alguns processos. A maior parte das coisas não estão a funcionar. E não estão a funcionar porquê? Porque a nossa plataforma informática é, neste momento, absolutamente deficiente. Não existe comunicação entre as forças policiais, imagina a GNR ou a PJ, com os sítios. Nós continuamos a receber expediente em papel. Nós falamos em inteligência artificial, nós falamos da digitalização, tudo correto. Nós, funcionários, senhores procuradores, senhores magistrados, senhores advogados, claro que nos beneficia a vida a todos nós. Era impensável nós conseguirmos imaginar regredir 25 anos. Eu, quando entrei nos tribunais, estava a ser informatizado. Portanto, eu nem acredito, nunca trabalhei na máquina de escrever. Portanto, isto era um retrocesso enorme. Mas não... Muito jovem ainda para conhecer a máquina de escrever. Muito obrigada, Sr. Doutor, mas, enfim... Já passei de meio século, portanto, enfim, já tenho alguma experiência de vida, mas não trabalhei na máquina de escrever. Mas o que é certo é que o inquérito, para ter sido operacionalizado e ter sido anunciado como uma mais-valia, do outro lado tinha que haver o acompanhamento técnico, a plataforma informática, a funcionar devidamente. Porque se nós continuamos a receber expediente em papel, e continuamos a não haver a tal interoperabilidade entre os sistemas, como é que nós conseguimos falar de um processo totalmente desmaterializado? Tem que estar de acordo, mas agora, uma vez que foi lançado o repto, naturalmente dou a palavra ao Sr. Procurador. Eu penso que nós concordamos absolutamente com esta questão. Doutores, imaginem um relatório das polícias com inquirições de testemunhas. É tudo feito no Word, é impresso em papel, entra nos tribunais, tem que se digitalizar, há sistemas de OCR que não conseguem reconhecer, aquilo fica só em imagem e depois aquilo não produz qualquer tipo de informação. E, portanto, estas questões têm que ser, esta interoperacionalidade eu falei há pouco e é exatamente esta necessidade que nós temos. Nós temos conhecimento que a Procuradoria tem um programa informático que permitirá agilizar, os senhores juízes também têm e eu penso que todos ganharemos. Quem trabalha com o CITAF ou quem trabalha com os sítios percebe que aquilo, neste momento, nesta data, em 2025, tem extremas limitações. Foram programas excelentes, funcionaram muito bem, mas, aos doutores, a tecnologia, dizer de ponta PDF, é coisa de há 20 anos atrás, se calhar, não é? E pronto, e agora se calhar vamos investir muito em digitalizadores para fazer os OCRs. Não imaginam as milhares de horas que nos roubam dos funcionários estar ali a digitalizar, e a voz também. E depois o problema da limitação do tamanho para enviar os documentos, que é um horror aquilo. Portanto, é todo um conjunto de questões que tem que ser repensado e a arquitetura informática, de facto, tem que ser repensada para todos funcionarem. Vós, nós, as polícias, os seus funcionários e, aliás, nós no Ministério Público, para nós, um funcionário é uma pessoa extraordinária e um braço direito. A senhora falou na especialização e, de facto, para nós no Ministério Público, ter um funcionário que saiba fazer as perguntas certas, seja em sede de inquirição, seja em sede de interrogatório, ou falar com os jovens nas Procuradorias de Família e Menores, tem que ter uma sensibilidade especial. São a primeira cara, é absolutamente essencial e aí estamos absolutamente de acordo. Portanto, por isso é que eu falei muito numa justiça humanizada logo do início, esta necessidade que nós temos de estarmos todos unidos. Muito bem, muito obrigado. Antes de passar a palavra aqui ao Dr. Herménio Maximino, aqui um cavalheiro gostaria de colocar uma questão. Sim. Sinta-se à vontade. Duarte Almeida, licenciado em Direito, também parte da investigação. Em? Desculpa? Em investigação policial. Ora,
complexos, toda a gente me está a ouvir. Obrigado. Mas é melhor para os restantes poderem ouvir a sua intervenção. Quanto ao Ministério Público, a minha posição é exatamente como disse o doutor, há processos que são muito morosos e que são complexos, alguns prazos poderão ser prolongados. Agora, há determinados processos que a complexidade é quase nenhuma e o Ministério Público, ou porque tem muito trabalho, ou não sei qual o motivo, não respeita os prazos, não dá satisfações aos advogados. Isso é uma das situações, porque, no fundo, o advogado e o cidadão estão numa posição mais fraca, estão com uma fisga. O Ministério Público e o juiz têm ali um canhão, ou um blindado. E essa diferenciação na justiça tem que ser reduzida. Se eu exijo para o cidadão, como Estado, se exige para o cidadão cumprimento de prazos e para o advogado, o cidadão também tem o direito a exigir ao Estado responsabilidades. E eu, quando vou aos tribunais, noto muito o Ministério Público de mão dada com o doutor juiz. Até porque o advogado sai e o arguido, e o doutor juiz vai com o procurador lá para dentro da sala. Não quer dizer que não haja independência. Para dentro da sala, não. Para fora da sala das audiências. Sala, não tem necessariamente que entrar os dois dentro da sala. Isto, para mim, passa por um paradigma político. Não são só os advogados, nem os licenciados em Direito, nem o Ministério Público, nem os representantes do Estado português a entrar neste debate. A sociedade, porque isto é um problema político, económico e social. A nossa justiça, todos andamos sempre a falar de justiça. Eu tirei o meu curso de Direito, os problemas são iguais aos que são hoje. Eu vou aos tribunais, vejo nas secretarias processos em cima de processos. Aquilo parece uma biblioteca, mas desorganizada. Muito bem. Depois aí posso tirar uma conclusão daí, relativamente a esses processos, uns vão para cima e outros vão para baixo. Mas porquê? Porque, sendo eles mediáticos e sendo na comunicação social, parece-me que há necessidade desses processos mexerem. Se não forem mediáticos nem saírem na comunicação social, esses processos estão anos e anos nos tribunais. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu fiz uma queixa-crime como cidadão, não precisei de advogado, fui a uma esquadra de polícia e fiz a queixa. Porque a nós e PT Comunicações e a Altice resolveram entrar na minha propriedade, meter umas escadas no meu pátio e fixar uma série de cabos para passar o sinal para os vizinhos. Não tendo o cuidado de me pedir autorização e não tendo o cuidado de fixarem os cabos deixando-os em frente à minha janela. Fiz uma queixa, foi para o Ministério Público. O Ministério Público teve lá a queixa, foi rápido, arquivou, mas não fundamentou. Eu recorri para o Procurador Distrital de Lisboa sobre essa queixa. Peço-lhe só que seja um pouco mais breve, para também darmos tempo para o Sr. Procurador. Acontece que fui notificado, a queixa foi arquivada em fevereiro de 2023. Eu fui notificado no dia 16 de fevereiro de 2024, pela Secretaria do Tribunal. Agora questiono, acham isso razoável para um cidadão que quer ver justiça? Bom, deixe-me passar a palavra ao Sr. Procurador. Foram muitas questões patentes e latentes nas observações que naturalmente agradeço e pergunto desde logo ao Sr. Procurador a primeira nota que foi aflorada pelo Cavalheiro, que foi: existem prazos, existem processos que são de uma extrema facilidade ou simplicidade e que também eles esgotam os prazos com os limites mínimos previstos na Lei Processual Penal? Doutor, ponto 1, nós não vamos falar de casos concretos. Certo. É isso aí. Terá que falar com o seu advogado ou com quem tiver por conveniente. Por isso é que eu fiz até porque fez o favor de dizer que fez uma reclamação hierárquica. Por isso é que eu filtrei a questão. Pelo que eu percebi também, houve um prazo de lação entre a decisão e a sua notificação, certo, que demonstra a necessidade dos funcionários judiciários. Portanto, evidencia o problema. Evidencia esse problema. E, portanto, agora, quanto ao resto, eu penso que a estatística diz que um prazo é inferior. Portanto, poderá haver situações em que, pontualmente, pode haver algum atraso. Eu recordo-me perfeitamente de alguma situação, e isto é um problema do Ministério Público, que é a carência de magistrados. E tem a ver com não haver, por exemplo, pessoas que estão de baixa, por motivos vários, e não haver magistrados, e, portanto, aí até há uns problemas que nós temos, que é de acumulação, que é o magistrado estar em vários sítios ao mesmo tempo,
e ter que despachar vários processos. Essas questões da mediatividade ou de ser alguém, eu penso que são daqueles mitos urbanos que eu espero que não funcionem assim. Nós tentamos dar uma justiça a todos, de uma forma igualitária por todos, e é assim que deve ser. Doutor, se assim não for, apresente queixa a quem de direito, porque as coisas são mesmo assim. O magistrado tem critérios éticos, é absolutamente responsável, responde perante uma hierarquia, aliás, como o doutor referiu e fez muito bem, e, portanto, nós temos que ponderar. E isso é absolutamente essencial. E tem que ser dentro dos prazos. Isso aí foi o que eu acabei de dizer. Uma justiça tem que ser absolutamente justa e não pode ser ao sabor da notícia ou do evento ou de qualquer coisa. Como é óbvio, e isto depois é natural que situações com maior repercussão haja um foco maior, mas, doutor, eu tive imensos processos super mediáticos, nunca ninguém me viu, espero que nunca ninguém me veja também, porque as coisas têm que ser feitas com respeito, com consideração, com descrição por todos os sujeitos processuais, a começar pelo arguido e pelas testemunhas e pelas vítimas. Nunca nos podemos esquecer das vítimas, nomeadamente as vítimas de violência doméstica e às vezes aqueles agregados familiares. Aliás, a doutora falou há pouco da necessidade desta articulação entre a área de família e menores e a área do penal, porque esta questão da violência doméstica é um problema cada vez maior e já agora, se me permitem, a questão da saúde mental também. Nos jovens. Tem havido imensos problemas e é necessário nós investirmos na saúde mental. Ao nível preventivo e ao nível das respostas, quando eles vão, nomeadamente, para um inquérito tutelar educativo, que às vezes a carência de respostas é muito complicada. Passo a palavra ao Dr. Arménio Maximini e pergunto-lhe: simplificação ou sofisticação? Obrigado pela pergunta e penso que, sem margem para dúvidas, sofisticação. A verdade é que, quando há bocado falava que é necessário pensar o sistema de registro em Portugal, é preciso olhar para aquilo que ele traz à sociedade. Como disse, não é visível. Se nós agora todos pensarmos o que é que aconteceria amanhã se não houvesse registros em Portugal, nenhum de nós podia provar quem é, que bens é que tem, portanto, acabaria, por assim dizer, o modelo de vida em sociedade tal qual nós o conhecemos, voltaríamos à lei da selva, à lei do mais forte. E quando falo em pensar o sistema de registros, é pensar nisto tudo que ele aporta à sociedade e sempre simplificando a vida aos cidadãos através de medidas de sofisticação internas nos serviços, por exemplo, com instrumentos legais e tecnológicos. Por exemplo, doutor, que medidas de sofisticação? Por exemplo, nós temos, eu costumo dizer, e para espelhar bem aquilo que quero dizer, por regra os governos apregoam Ferraris em termos tecnológicos e nós temos ferro velho para trabalhar. Portanto, nós temos computadores com mais de 20 anos, quando algum advogado nos remete um documento num Word mais avançado, temos que ligar a dizer: olha, desculpe, tem que gravar em Word 97 que nós não conseguimos abrir esse documento. Portanto, falamos que estamos ainda na época, na idade jurássica, no que diz respeito à tecnologia, ainda que para fora, a propaganda de tal ordem que dá a ideia que temos, de facto, um sistema totalmente sofisticado. Posso lhe dizer que hoje em dia, a par da falha de recursos humanos, da falta de recursos humanos, a falha constante das aplicações informáticas é um grave problema com que lidamos diariamente, porque é um instrumento de trabalho ao qual deixamos de ter acesso para tramitar os processos. Mas queria dizer que o setor dos registros não pode apenas ser o financiador de 60% de todo o funcionamento do Ministério da Justiça com as receitas que arrecada, que são cerca de 600 milhões de euros por ano, e que obviamente não são investidos no próprio setor. Portanto, os cidadãos pagam taxas de registro, os cidadãos e as empresas, que depois são canalizadas para outros organismos, deixando que as conservatórias batam completamente no fundo com a falta de meios evidentes, quer em termos humanos, quer em termos de meios tecnológicos, quer de equipamentos, quer até de instalações. Eu penso que não preciso de explicar aqui qual é o valor económico do registro. Portanto, no passado, e agora até usando como exemplo estas últimas notícias sobre a ação de cotas do atual Primeiro-Ministro à esposa, isso é possível hoje acontecer, porque lá está, em 2006 foi feita uma reforma
ao Código do Registro Comercial, ao Registro Comercial, que teve como base uns indicadores do Doing Business, do Banco Mundial, que de alguma forma media a regulamentação em 190 países, no sentido de ver quais é que eram os países com melhor ambiente para o investimento económico e para o crescimento económico. É lógico que esses indicadores, enfim, esse departamento foi encerrado porque falseava resultados e media determinado tipo de informações, como os custos de contexto, que no caso de setores como o dos registros e também dos tribunais, em que a qualidade do serviço, a qualidade jurídica do serviço é muito mais importante que o custo. E, portanto, à custa desses indicadores, em Portugal fizeram-se operações de mera cosmética que geraram apenas atos inúteis, e já lá vou explicá-los, atos inúteis que não trouxeram nenhum valor acrescentado. Portanto, são de cotas. Antes de 2006, antes desta reforma, se, por exemplo, todos os pedidos de registro, nomeadamente a transmissão de cotas, estavam sujeitos ao princípio da legalidade. Significava que na conservatória era apreciada a legalidade e os documentos que eram apresentados. Significava que, por exemplo, se este pedido fosse feito antes de 30 de junho de 2006, teria sido recusado, porque era um ato nulo. Portanto, o Código Civil proíbe, tendo em conta o princípio da imutabilidade dos bens, das convenções entre-nupciais e dos regimes de bens, proíbe. Também não podia ser uma doação, porque supostamente a cota foi adquirida na consciência do matrimónio, portanto é um bem comum do casal, e só é permitido doações entre casados se for bem próprio. Portanto, o ato era recusado. Depois de 2006, o legislador, lá está, para dar resposta e para melhorar nos rankings do tal departamento do Doing Business, sacrificou aqui a segurança jurídica. E então criou uma espécie, chamou de registro, mas de registro só tem nome, registro por depósito, transfere para as sociedades o controle da legalidade dessas sessões de cotas, e aquilo vai apenas ao registro, e o conservador não pode qualificar, não pode verificar, porque foi-lhe retirada a obrigatoriedade de fazer a verificação do princípio da legalidade. Agora repare, que segurança traz para o sistema um ato nulo que ingressa no registro, que a seguir pode desencadear um sem número de atos em cadeia, que podem ser muito lesivos dos cidadãos e das empresas. Portanto, o tal pensamento que é preciso fazer no sistema registral deve ter como base o aumento da segurança jurídica, se possível. Nunca podemos simplificar, sacrificando o bem mais essencial que os registros têm, que é a segurança jurídica. E, portanto, é importante que, e os conservadores de registro e os oficiais de registro são os primeiros a não recusar as novas tecnologias, e lá está, tal como dizia António Aleixo, ó vós que lá do Alto Império prometeis o mundo novo, tendo cuidado que o povo pode querer o mundo novo a sério. E nós queremos investimento, queremos inteligência artificial e queremos tecnologia que permita ajudar no apoio às decisões que temos de tomar. Agora, é preciso fazê-lo com reformas legislativas credíveis e sem economias miserabilistas no custo e funcionamento das aplicações informáticas, porque aquilo que os registros têm vindo a ser testemunhas ao longo dos anos é que arrecadam as receitas, como disse, financiam 60% de todo o funcionamento do Ministério da Justiça e depois não vêm investidas em si as receitas que arrecadam para prestar aos cidadãos e às empresas serviços cada vez com melhor qualidade e celeridade. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Dr. Alexandre Lopes, uma última palavra antes de encerrar este debate. Eu acho que vou acabar com alguma esperança, porque se estivermos a apontar também muitos problemas que o setor atravessa, o nosso sindicato hoje é um dia importante, porque estamos reunidos com o Ministério da Justiça para tentar reclamar algo que nos parecia quase óbvio, mas ao longo destes últimos anos, os últimos governos não conseguiram, ou pelo menos não nos deram a razão, e temos vindo, infelizmente, a ter que usar um instrumento que não é muito penalizador para o cidadão, mas é o único que nós tivemos para dar um cartão amarelo, se não vermelho, aos diversos governos, foram as greves. O que nós queremos é um setor pacificado, onde exista bom senso, onde exista a serenidade para todos estarmos a conversar à volta da mesa sobre problemas que são comuns e para melhorar todo o setor, até para o cidadão. Hoje é um desses dias onde nós estamos a discutir, portanto, o início da revalorização salarial e estatutária,
e, portanto, hoje até pode ser um dia muito importante para a nossa carreira e para melhorar o que é o setor da justiça. Portanto, o que eu quero deixar, uma palavra também de esperança, e já que estamos aqui sindicatos, os próprios sindicatos deste setor devem ser solidários internamente. Nós estamos interdependentes, bem como os senhores advogados também fazem parte desse sistema e são uma peça fundamental. Conversarmos sobre as coisas, com certeza vai dar um novo alento e uma nova luz, e estarmos juntos em eventos como estes pode ser que sejamos o pressing necessário para que o cidadão beneficie das medidas que são urgentes. Mais recursos humanos, mais investimento, plataformas informáticas atualizadas, adaptadas aos serviços que nós temos, porque o cidadão merece sempre o nosso melhor, até porque nós abraçamos a causa pública. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Agora, permito-me apenas dar uma palavra aqui a representante dos senhores funcionários, de que eu, na qualidade de advogado, muitas vezes reparo que muitos funcionários judiciais, por não decidirem as causas, são muitas vezes desconsiderados ou não são atendidos, e não falo apenas na questão no endereçamento a quando das alegações finais por parte dos sujeitos processuais, mas muitas vezes na secretaria, onde os magistrados não estão presentes, não assistem, e portanto às vezes os funcionários judiciais são alvo de algumas desconsiderações e desatendimentos, e portanto por isso tem a minha... Pedro, deixe, já que... Não era para lhe dar a palavra, eu sei, mas só queria completar isto. Uma das funções, infelizmente até pelo muito trabalho que nós temos, nós fazemos uma coisa o que eu vou dizer não é politicamente correto, mas é o que acontece na prática, e é importante às vezes nós falarmos daquilo que é realmente importante. Nós, funcionários judiciais, fazemos a primeira mediação. Claro. E os senhores advogados, por isso é que eu queria acabar com a parte positiva e não a negativa. Muitas vezes, quando nós já chegamos à sala de julgamento, o acordo está feito. O próprio funcionário é a primeira pessoa a tentar, porque também já tem alguns anos de experiência, alguns até já conhecem os senhores advogados, de poder aproximar as partes, até porque eu sou, enfim, trabalhei sempre no cível, onde é uma área onde a maior parte das decisões, para não dizer uma grande parte, é feita por transação. E, portanto, eu orgulho-me de dizer que, não estando nas minhas competências, e é isso que nós aspiramos, mais competências, porque nós estamos aptos para o fazer, de que muitas sentenças não são dadas por articulado, por os senhores magistrados, mas muito por transação. E esse papel muitas vezes é feito pelo funcionário. Já e, agora, portanto, eu tenho... dizer, e não o fazem para ir almoçar mais cedo. Fazem também era importante essa parte. Eu agradeço, eu vou ter que terminar, porque já estão ali os meus queridos amigos e pertencentes do próximo painel, que papel para os advogados. Portanto, envolvendo advogados vai ser muito menos interessante. Não obstante a sapiência da presença dos meus amigos, eu tenho que terminar. Eu vou agradecer a si, Sr. Doutor. Como o Sr. Doutor chegou atrasado, vai ser penalizado agora. Mas é rápido. Era só dizer que efetivamente que a maior parte dos problemas com que nós todos nos debatemos são da responsabilidade do poder político. E é importante que o poder político seja responsabilizado. Por exemplo, o atual partido que apoia o governo, na oposição, identificou todos os problemas que o setor dos registros tem. Apresentou inclusive um projeto de resolução na Assembleia da República, assinado pelo atual Ministro das Finanças, que pedia na altura a Fernando Medina que concretizasse um sem número de medidas, pois será o descrédito total na política se agora o atual Primeiro-Ministro não concretizar aquilo que antigamente pediu ao anterior. E, portanto, é importante também responsabilizar os políticos. Para que possamos confiar na política e nos políticos, é importante que mantenham a palavra. E é importante que não façam no governo diferente daquilo que se fizeram na oposição. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Rodrigues, Sr. Procurador, foi um gosto tê-lo aqui, lado a lado, não é comum. Dr. Maximino e Dr. Alexandre Lopes, foi um gosto, e portanto, como dizia há pouco, o próximo painel vai ser muitíssimo mais rico, que eles já estão doidos para virem para aqui falar. Muito obrigado.